Já aconteceu isso daqui com você? Você tá lá embaralhando o seu tarozinho na paz e de repente quando você vai tirar uma carta pra você, olha só o que que sai. 5 de paus. Aí você vai falar o quê? Cara, tá saindo essa carta todo dia pra mim, não é possível. Meu Deus do céu, chega disso, chega. Aí você parou, embaralhou seu baralho de novo. Vou tirar a carta agora pro consulente e tal, que fez pergunta pra mim. Vamos ver que carta que vai sair pra ele. 5 de paus. Aí você fala, nossa, pelo amor de Deus, essa carta chega de tarô por hoje. Aí você pega o seu tarô, vai guardar na caixa. E a última carta é o 5 de paus. O que que tá acontecendo, Renan? Me explica por que que sai sempre a mesma carta, seja pra mim, seja pros consulentes. Às vezes é pra algum consulente em específico, né? Às vezes aquele consulente, sempre que ele pergunta, você vai tirar e sai 5 de paus. Por que que isso acontece? Bom, eu vou dar minha visão aqui nesse vídeo, lembrando que eu não sou dono da verdade nenhuma, tá? Eu vou dar 3 possíveis motivos. Lembrando que o terceiro pode ser o mais provável de acontecer, talvez. Acontece bastante, tá? E é um ponto que acho que ninguém esperaria que eu fosse falar, mas eu vou falar o terceiro motivo aqui. Sei que é muito clickbait ficar falando que o último talvez é o mais importante, mas é bem real, tá? O último realmente pode surpreender vocês aí. Bom, se você chegou aqui de paraquedas, não me conhece ainda, eu sou o Renan Motti, professor de tarô, tarólogo já há muitos anos. E também presente ali no Instagram com as caixinhas de perguntas, né? Então, se você não me conhece por lá ainda, não me segue por lá, chega lá, dá uma olhadinha, tá? Que meu conteúdo lá mais no Instagram do que no YouTube, tá? Vamos lá. Primeiro motivo de por que eu tô saindo com uma carta tantas vezes repetidas. Simples, é um ciclo repetido, tá? Se a carta tá lá presente, é porque é algo que você não conseguiu romper de vez. Tem uma coisa que eu acredito muito, que é a gente repete ciclos até a gente tirar o devido aprendizado daquele ciclo, né? Então, às vezes, a carta só está sendo repetida porque você não está conseguindo sair das situações de briga, por exemplo, aqui no caso do 5 de paus, tá? Toda hora que eu, sabe, aparece uma divergência de opinião, eu já vou pra briga, já vou discutir, já dá aquela coisa toda, a gente não consegue conversar de maneira saudável, mas eu tô sempre levando tudo como ofensa pessoal, tô fazendo tudo uma briga. Então, esse ciclo está se repetindo na sua vida. Por isso, obviamente, o tarô, como um reflexo da sua vida, vai repetir esse reflexo também do 5 de paus. É o básico, tá, gente? De maneira parecida, na verdade, né? Eu diria que talvez seja uma mensagem muito importante que não foi devidamente absorvida por você. Ou seja, se esse ciclo está repetindo, o 5 de paus pode estar surgindo como um conselho para você, mostrando para você que não é sobre brigar, discutir, arrancar os cabelos, mas é sobre construir junto com outra pessoa, mesmo que hajam divergências de ideias, mas você tentar fazer a coisa acontecer por um caminho do meio entre vocês. Então, essa mensagem pode estar sendo aparecendo repetidas vezes para você, porque ela não foi absorvida por você. Parece muito simples e de fato é, né? Então, por exemplo, até no consulente, vamos supor que toda vez, vou tirar outra carta aqui, toda vez que o consulente vai fazer, ó, sai aqui o 3 de espadas para ele. Toda hora, toda hora, toda hora. Renan, será que esse cara tá vivendo um sofrimento muito grande? Talvez sim, né? Talvez seja um ciclo repetido, mas talvez simplesmente ele não absorveu a mensagem. Qual que seria a mensagem do 3 de espadas? Para de alimentar o seu sofrimento com a sua cabeça. Para de pensar no seu sofrimento. Essa é uma carta de razão, gente. Inclusive tem um vídeo sobre essa carta aqui e sobre outras que são mal interpretadas muitas vezes, né? Isso aqui a espada é razão, não é emoção. Então aqui é a sua mente que está machucando o seu coração. As espadas estão cortando o coração. Então é a sua mente que está. Ai, eu sou um pobre coitado. Ai, como eu sofro. Ai, como eu tenho o dedo podre para relacionamento. Ai, você está alimentando com a sua cabeça questões que estão fazendo mal para o seu campo emocional. Então essa carta vai sair tantas vezes até entrar na sua mente para você tentar compreender essa mensagem. Claro que também tem que ter um bom tarólogo para interpretar isso. Mas é isso, ela sai muitas vezes porque ela não foi absorvida. Então, o primeiro motivo é a energia repetida, é o ciclo se repetindo. O segundo é a mensagem que não foi devidamente absorvida, né? Então, muitas vezes ela tem algo especial para te falar. Nesses dois motivos, nós temos essa síntese, que é ela tem uma mensagem para você. Muitas vezes eu vou fazer uma leitura, por exemplo, de 4 perguntas para uma pessoa. E nessas 4 perguntas já sai a carta repetida. Pô, tem 78 cartas, não é fácil isso aí. Então, eu já falo, dá uma pesquisadinha sobre essa carta depois, dá uma debruçada sobre ela, tenta ver, estudar um pouquinho sobre essa carta, que ela tem uma mensagem a mais para você, ela tem uma coisa especial para você, certo?
E o último motivo. O último motivo, gente, é o que acontece quando essa carta sai muitas vezes repetida, assim, descomunalmente ela sai. Então ela sai para você, ela sai quando você faz leitura para outras pessoas, ela sai no fundo do deck ou no topo do deck, o tempo todo você fala, meu Deus, essa carta tá me perseguindo, tô ficando com medo. Qual que é o terceiro motivo? Falta de higiene com o seu tarô. É falta de pegar um algodãozinho às vezes e passar um álcool no seu tarô. Ou às vezes é o quê? Carta muito suja, muito velha, carta que dobra a pontinha, carta que às vezes ela fica meio curvadinha com o tempo e ela começa a ficar em destaque no baralho. Acabei com o romantismo, né? Ah, energias, misticismo e sincronicidade do universo. Pois é, gente, mas não tem como. O seu tarô é seu instrumento de trabalho, tem que ser bem cuidado. E assim, eu falo isso, não encho a boca pra falar não, porque olha aqui o meu deck aqui, se você ver em cima tem umas sujeirinhas, tá vendo, ó? Porque eu uso muito, gente, isso aqui, mas eu prefiro usar bastante, comprar outros e sair usando do que ficar o tempo todo tomando todos os cuidados de higiene, porque estraga, cara, isso aqui é material de papelão, plástico, sei lá, entendeu? Então ele vai estragar, é normal. Só que se você está usando um deck que você comprou em 1982 e está usando ele até hoje, cara, não dá. Às vezes entra um pouco de umidade nas cartas. Muitos tarólogos, por exemplo, eu mesmo, na verdade, tenho o hábito de jogar o quê? Uma taça com água filtrada. Eu tô aqui agora porque eu acabei de fazer um jogo, inclusive, e eu uso mesmo uma taça por perto, tá? Porque dentro do meu sistema de crença, essa taça eu coloco o nome da pessoa, né, num papel e coloco a taça por cima e para canalizar a energia daquele nome para minha mesa, para mim, para fazer minha leitura. É nisso que eu acredito, para mim faz sentido. Então eu deixo uma taça de água. Muitas vezes você, né, talvez tenha aprendido que você precisa ter os 4 elementos na mesa, né? Uma água para representar a água, então uma taça de água, uma pedra ou uma planta para representar a terra, um incenso para representar o ar e uma vela para representar o fogo. Ok, é válido. Só que essa água, às vezes, a mesa dá uma balançadinha, cai uma gotinha ou outra ali, ou entra uma umidade no seu baralho. Às vezes você deixou ele num lugar que pingou um pouquinho de chuva por perto, um dia ou outro. Não sei. Você está tomando água também? Além da minha taça de água, tem meu copo de água, também tá cheio de água aqui agora. Então, às vezes, cai um pouquinho. E isso começa a deixar essa carta mais gordinha, mais levantada do que as outras. Então, eu falei da higiene para dar um puxãozinho de orelha para brincar, mas não é só uma questão de higiene, é uma questão situacional. A carta estraga, a carta dobra. E de repente não é o seu deck inteiro que vai estragar por igual, mas é uma carta ou outra. E essa carta começa a ficar em destaque. Quando você embaralha, assim, ó, essa carta geralmente ela é muito facilmente puxada para cima. Quando você faz um leque, muitas vezes ela fica em destaque no leque. Muitas vezes ela vai cair do seu baralho enquanto você embaralha. Então, gente, a espiritualidade é forte, mas nem tudo é espiritual, assim, tá? Nem tudo. Às vezes é uma questão mesmo de que a carta não tá muito boa ou que tá na hora de trocar o seu deck. Bom, se você curtiu esse vídeo, não deixe de me seguir no Instagram e de deixar o seu like, seu comentário aqui. Like e comentário, gente. Eu sei que é balela, ficar falando, todo mundo fala tal, mas é muito, muito, muito importante pra gente que tá criando conteúdo gratuito. É uma métrica importante para que a gente, né, saiba quem tá gostando, que tipo de conteúdo é legal, tal, para que a gente possa direcionar o melhor para vocês aí também. Beleza? Não esquece dessas dicas, então anota aí e dependendo da situação, vai comprar um deck novo, hein? Pelo amor de Deus. Valeu e até o próximo vídeo.